No estado do mundo ameaçado não apenas por castigos, mas pela própria destruição. O estado de vítima de Luísa já é um dique, mesmo quando dorme. A Jesus não agradam as coisas feitas à força. Ao contrário, passa adiante, como quando nasceu em Belém, 11 de abril de 1924. Continuo a sentir-me aturdida e adormecida. As minhas potências já não compreendem mais nada, e se por acaso compreendo algo, em algum momento de vigília, sinto uma sombra ao meu redor que, cobrindo-me por inteiro, até as fibras mais íntimas, faz-me suspirar e querer o santo querer divino. Oh, como temo que eu possa sair da sua santíssima vontade. Agora, já impressionada pelos castigos que Jesus me havia anunciado e pela visão da desordem das coisas criadas, acrescentou-se o que ouvi de outras pessoas, os graves males ocorridos nestes últimos dias em várias partes do mundo, até a destruição de regiões inteiras. Mas, enquanto ouvia isso, o meu Jesus, movendo-se no meu interior, disse-me: Filha minha, isto ainda não é nada. Avançaremos na purificação da face da terra. Causa-me tanto nojo olhar para ela, que não posso mais sustentá-la com o meu olhar. Fiquei então mais do que nunca oprimida. E o quadro horrível da desordem da natureza que havia completado nos dias passados fazia-se vivo diante da minha mente. Então, retornando como de costume à oração, dizia ao meu amável Jesus: já que estás resoluto a lançar mão dos castigos e eu não posso fazer mais nada, nem sofrer, nem obter que os povos sejam poupados dos males que merecem. Poderias libertar-me deste estado de vítima, ou ao menos suspender-me por algum tempo? Assim, ao menos pouparia o incômodo aos outros. E Jesus: filha minha, não quero desgostar-te. E se tu queres que eu te suspenda, eu o farei. E eu, temendo fazer a minha vontade, acrescentei logo: não, amor meu, não deves dizer-me se queres tu, mas deves dizer-me: sou eu que quero suspender-te deste estado. Não deve vir da minha vontade, mas da tua. Assim, eu aceitaria, não para contentar-me, mas para que a tua vontade se cumpra em mim. E Jesus novamente: não quero desgostar-te, quero contentar-te. Se queres que eu te suspenda, eu o farei. Sabe, porém, que a minha justiça quer seguir o seu curso, e tu e eu devemos ceder, ao menos em parte, a certos direitos de justiça, dos quais não se pode prescindir. Mas como te coloquei no centro da minha vontade, este estado de vítima, mesmo que ora durmas, ora sofras, ora rezes, é sempre um dique à minha justiça, impedindo que prossiga rumo à quase total destruição das coisas, pois não se trata apenas de castigos, mas de destruição. Sabe, porém, que não quero forçar-te,
Nunca me agradou a força, tanto que, quando vim à terra e quis nascer em Belém, fui sim batendo de porta em porta, procurando um lugar onde nascer, mas não forcei ninguém. Se eu tivesse querido com a minha potência, teria usado a força para obter um lugar menos incômodo para nascer, mas não quis. Contentei-me apenas em bater e pedir hospedagem, e sem insistir, passava adiante a bater em outras portas. E como ninguém quis receber-me, contentei-me em ir nascer numa gruta, onde os animais me deram livre entrada e prestaram as primeiras adorações ao seu Criador. Em vez de forçar alguém a dar-me entrada, mas muito custou aos habitantes de Belém aquela recusa. Não tiveram mais o bem de que os meus pés pisassem as suas terras, nem de verem-me jamais no meio deles. Agradam-me as coisas espontâneas, não forçadas. Agrada-me que a alma tome como seu aquilo que eu quero, e como se fosse coisa sua, e não minha, livremente e com amor. Me ofereça aquilo que eu quero. A força é própria dos escravos, dos servos e de quem não ama. Por isso, eu passo adiante dessas almas, como passei daqueles habitantes de Belém, que não estavam prontos a fazer-me entrar neles e dar-me plena liberdade de realizar neles o que eu queria. Assim, ao ouvir isso, eu disse: amor meu, Jesus, não quero ser forçada, mas livremente quero permanecer neste estado, ainda que me custe penas mortais. E tu não me deixes nunca, e concede-me a graça de que eu faça sempre a tua santíssima vontade. Continua o estado de sono de Luísa, que sofre com Jesus o peso esmagador do mundo. Não é o demônio que a lança neste estado, mas Jesus, o que infunde um e o outro. 23 de abril de 1924. Passo os meus dias na amargura e nas privações do meu doce Jesus, com o acréscimo de um sono profundo, do qual eu mesma não sei onde estou, nem o que faço. Sinto a sombra do meu Jesus ao meu redor, a qual me coloca como dentro de uma camisa de ferro, que me torna imóvel, tira-me a vida e me aturde, e já não compreendo mais nada. Que mudança dolorosa no meu interior! Eu que não sabia o que era sono, e se porventura um leve sono me surpreendia, ainda que dormindo, não perdia a disposição do meu interior. Eu estava atenta às fibras do meu coração, aos meus pensamentos, para restituí-los a Jesus, que tanto me amava, para acompanhá-lo em todas as horas e penas da sua paixão. Ou então me expandia na imensidade da sua vontade, para restituir-lhe aquele tudo e aqueles atos que ele queria de todas as criaturas. E agora, tudo está acabado, meu Jesus. Que penas amargas, em que mar doloroso queres que navegue a pobre alma minha? Ó, dai-me força, não me deixes
nem me abandones. Lembra-te de que tu mesmo dissestes que eu sou pequenina, antes a menor de todas, recém-nascida apenas. E se tu me deixares, não me ajudares, não me deres mais força, a recém-nascida certamente morrerá. Ora, enquanto me encontrava neste estado, pensava comigo, quem sabe, se não será o demônio que me faz esta sombra e me coloca neste estado de imobilidade? Mas enquanto assim pensava, mais do que nunca, me sentia esmagada sob um peso enorme, e o meu amável Jesus, movendo-se no meu interior, mostrava que apoiava uma ponta de uma roda que ele levava sobre si, sobre mim, e disse-me, todo aflito, filha minha, paciência, é o peso do mundo que nos esmaga, e contudo é apenas uma ponta que se apoia sobre ti, que me serve para não acabar completamente com o mundo. Ah, se soubesses quantos enganos, quantas fraudes, quantos atos nefandos cometem e quantas maquinações ocultas de ruína estão tramando para ainda mais se arruinarem entre si, o que aumenta ainda mais o peso sobre os meus ombros, a ponto de fazer transbordar a balança da divina justiça. Por isso, haverá grandes males por toda a terra. E depois, por que temes que seja o demônio que te põe neste estado? Quando é o inimigo que faz sofrer, ele lança desespero, impaciência, distúrbios. Ao contrário, quando sou eu, infundo amor, paciência e paz, luz e verdade. Acaso te sentes impaciente, desesperada, para temer que seja o inimigo? E eu, não, meu Jesus, ao contrário, sinto-me colocada como dentro de um mar imenso e profundo do teu querer. E o único temor é que eu possa sair do abismo deste mar. Mas, enquanto temo, sinto sobre mim se erguerem as ondas mais fortes, que me afundam ainda mais abaixo. E Jesus, e por isso o inimigo, não pode aproximar-se, porque as ondas do mar da minha vontade, enquanto te submergem no abismo dela, mantém sentinela para afastar até as sombras do inimigo, porque ele nada sabe do que a alma faz, e sofre na minha vontade, nem possui meios, nem vias, nem portas para nela entrar. Antes, é a coisa que mais aborrece. E se alguma vez a minha sabedoria manifesta algo daquilo que a alma realiza na minha vontade, o inimigo sente tanta raiva que se vê multiplicar as suas penas infernais, porque a minha vontade, amada e cumprida na alma, forma o paraíso, não amada e não cumprida, forma o inferno. Por isso, se queres estar segura de qualquer insídia diabólica, tenha-te a peito o meu querer e vive continuamente nele. Os castigos purificaram a terra, para que nela possa reinar a divina vontade. Todavia, muitas vezes, Jesus se aplaca ao ver sobre a terra a sua vontade em uma criatura. Antes, ele vive oculto nela, como em uma nova humanidade sua. 9 de maio de 1924. Passo os meus dias
da mais profunda amargura. E num silêncio profundo da parte de Jesus, e com a quase subtração da sua amável presença, são penas indizíveis as que experimento, e creio melhor passá-las em silêncio, para não agravar ainda mais o meu duro martírio. Assim, depois de muito penar nesta manhã, o bendito Jesus fazia-se ver no meu interior, enchendo-me toda de si, e eu, surpresa com a sua inesperada presença, queria lamentar-me com Jesus por sua privação, mas ele não me deu tempo de o fazer, e todo aflito disse-me: filha minha, como me sinto amargurado. As criaturas cravaram-me 3 cravos, não nas mãos, mas no coração e no peito, que me causam penas de morte. Estão preparando 3 conjuras, uma mais horrenda do que a outra, e nessas conjuras tem por alvo a minha igreja. O homem não quer render-se no mal, ao contrário, quer precipitar ainda mais a sua corrida. E enquanto isso dizia, fazia-me ver reuniões secretas, nas quais uns combinavam como atacar a igreja, outros como fazer surgir novas guerras, e outros ainda novas revoluções. Quantos males aterradores se viam? E o meu doce Jesus retomou a sua fala. Filha minha, não é justo que a minha justiça se arme contra o homem, para golpeá-lo e quase destruir tantas vidas que enlameiam a terra, e faça desaparecer, juntamente com elas, regiões inteiras, a fim de que a terra seja purificada de tantas vidas pestilentas e de tantos demônios encarnados, os quais, mascarados sob um véu sutil de bem aparente, maquinam ruínas para a igreja e para a sociedade. Crês tu que a minha ausência de ti seja coisa de nada? Não, não. Ao contrário, quanto mais prolongada for a minha ausência de ti, tanto mais graves serão os castigos. E depois recorda-te de quantas coisas eu te disse sobre a minha vontade. Assim os males, as destruições servirão para cumprir aquilo que te disse, que a minha vontade venha a reinar sobre a terra, mas ela quer encontrá-la purificada, e para purificá-la são necessárias as destruições. Por isso, paciência, filha minha, e jamais saias da minha vontade, porque tudo o que se desenrola em ti servirá à obra para que a minha vontade tenha o seu domínio, vindo como em triunfo reinar no meio dos homens. Assim eu, a estas palavras de Jesus, permaneci resignada, sim, mas sumamente aflita. O pensamento dos graves males do mundo e a sua privação são como uma espada de 2 gumes que me mata, e para maior tormento não me deixa morrer. Então o doce Jesus, na manhã seguinte, fazia-se ver no meu interior, como que encerrado dentro, e disse-me: filha minha, estou encerrado em ti, e observo de dentro de ti o que faz o mundo. Em ti encontro o ar da minha vontade, e sinto que posso estar aí com o decoro que convém à minha pessoa. É verdade que a minha vontade
está em toda parte. Mas, ó, quanto difere ela estar comovida da criatura, e a criatura viver dela. A minha vontade, no meio das criaturas, nos demais pontos, encontra-se isolada, ofendida, sem poder desenrolar os bens que contém, nem formar uma vida toda de si e para si. Em vez disso, onde encontra que a criatura se dispõe a não querer outra vida, senão a minha vontade. Encontra-se em companhia e amada, desenrola os bens que contém, e se compraz em pô-los em comum com a alma, para nela formar uma vida de si e para si. E eu, encontrando as minhas coisas na alma, isto é, a minha santidade, a minha luz e a minha própria vontade atuante nela, encontro-me com as honras e o decoro, como me encontrava quando estive sobre a terra na minha humanidade, na qual a minha divindade, vivendo nela, estava como encoberta e coberta com a veste da minha humanidade. Assim eu me cubro com a veste da alma, que faz a minha vontade. Vivo oculto nela, como no meu centro, e de dentro dela olho os males das criaturas, e choro e rezo por elas, e vendo que uma de sua estirpe mantém por vida a minha vontade também na terra, quantos males e castigos não poupo por respeito a ela? Quantas vezes estou prestes a destruí-los e dar fim a eles? Pelos tantos males que cometem, mas ao apenas olhar para ti, vendo em ti a minha vontade e a fortaleza dela, me encubro de novo e me abstenho. Por isso, filha minha, paciência, e faz com que o meu querer tenha sempre vida completa em ti. Livro do Céu, volume 16. Escrito, serva de Deus Luísa Picarreta, a pequena filha da divina vontade.